Bom dia, torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma excelente quinta-feira para todos. Aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, toque o sininho. Gente, vamos passar aqui rapidinho, né, nesse primeiro vídeo do dia, para falar o que aconteceu ontem no nosso Vasco da Gama. Jorginho, como todos nós esperávamos, né, que se vai fazer um time grande, não tinha condições de continuar com o Jorginho, né? A gente agradece o Jorginho pela passagem dele pelo Vasco, é um cara maravilhoso, eu sempre falei isso, mas se nós tivermos que pensar grande, a gente não podia ter continuado com o Jorginho. Então, Jorginho já não é mais técnico do Vasco, como todos nós sabemos desde ontem. Sobre os pontos que nós ganhamos do julgamento, para mim já era esperado esses pontos. Eu venho falando isso lá desde trás, né? Porque não tinha como o Vasco perder esses pontos. Porque tudo que causou foi a torcida do Sport. A torcida do Sport invadiu o campo, o cara abriu o portão, ou eles quebraram o portão, isso não importa agora. Agrediram lá o pessoal da ambulância. Então, a gente não tinha como perder esses pontos. E foi até meio... Nós até surpreendemos, né? Porque o julgamento estava marcado para quinta-feira da semana anterior, né? Semana antes do jogo do Vasco. E num feriado, na quarta-feira, foi dito que não teria mais o julgamento, que foi adiado. Então isso tudo, para mim, a minha opinião, teve a participação da televisão, né? A televisão ia ter uma audiência grande, como teve, né? Bateu, acho que o recorde do ano, né? Foi maior do que até outros jogos aí, campeonato mundial e tudo. Então, eu acho que até para mim, no meu pensamento, até os advogados do Vasco, a diretoria do Vasco, sabia o que ia acontecer. Porque eles não fizeram nenhum movimento para impedir que esse julgamento não fosse naquele dia, né? Eles não brigaram, não falaram nada, deixaram tudo correr normalmente, e quem resolveu tudo foi o STJD e a televisão. Sabendo que o Vasco, mesmo qualquer resultado, o Vasco ganharia os pontos. Isso é o que eu penso, na minha opinião. Então, foi o que aconteceu ontem, né? Nós ganhamos lá os pontos do Sport, legalmente, não tinha como nós perdermos, porque tudo que eles aprontaram estava gravado, tinha vídeo, então estava tudo programado. Para mim foi tudo programado, porque essa diretoria do Vasco não brigou para impedir, né? Quando eles falaram que ia ser transferido, ficaram quietinhos, não falaram nada, é meio estranho, né? Então, gente, graças a Deus, né? Nós estamos aí nessa primeira divisão. Deus do futebol levou o Vasco para lá, eu falo isso todo dia. Deus do futebol que levou o Vasco para lá, porque nós não jogamos nada, fomos dominados o tempo todo dentro da partida pelo Ituano. Fizemos aquele gol no começo do jogo, um gol também de milagre, né? De milagre, porque eu critico aqui o Gabriel Peck, que não sabe chutar com a direita, e até com a direita ele chutou, que é para vocês verem que eu falo que é o Deus do futebol, que até com a perna direita ele chutou aquela bola, que é horrível chutando com a perna direita. Então, nós estamos aí agora há um mês praticamente da apresentação dos jogadores do Vasco, né? Que será dia 8 de dezembro. Quando acabou o jogo domingo, eu fiz uma live e falei logo depois da live que eles teriam até hoje, para trazer um técnico. Eu daria um prazo até hoje para trazer um técnico, e esse técnico que vai indicar os jogadores. Não adianta chegar lá o Paulo Bratz e falar assim, ó, eu vou trazer esse jogador. O técnico é que tem que escolher os jogadores. Trazer um bom técnico e o técnico escolher esses jogadores. Aí fica passando o tempo, fica perdendo a oportunidade, os jogadores que já estão aí sendo
dispensado por vários clubes. Tem jogador do Atlético Mineiro que está sendo já jogadores bons, que vai ser terminando o contrato. Tem jogadores do São Paulo. Então, a gente não pode ficar para trás, a gente tem que resolver isso o mais rápido possível. Trazer um técnico para começar a contratar os jogadores, que é menos de um mês agora. Hoje é dia 10, daqui para dezembro falta alguma coisa aí de 20 e poucos dias. Então já tem que ter um grupo para nós disputarmos o Campeonato Carioca, como eu falo, e nós ganharmos o campeonato. Ah, que não vale nada, vale, o Campeonato Carioca vale. O Campeonato Carioca vale, que a torcida do Vasco precisa ganhar título. Nós precisamos de ganhar título, nós não podemos ficar mais nessa situação que nós estamos, de entrar em competição para ficar lá para 10º, 8º, cair, como a gente caiu vários anos. Então nós estamos precisando entrar com um time já no Campeonato Carioca. Se não der para trazer aquele monte de jogador que eu falei que precisa trazer, porque esses que estão todos lá tem que ir embora, só ficar os garotos da base. E quando eu falo os garotos da base, com todo respeito ao Miranda, ao Ulisses, esses caras não têm condição de jogar no Vasco. Se o Vasco for pensar em título, Ulisses, Miranda, não tem condição. Agora os outros que estão lá ainda jogando na base, que vai vir profissional, Julião, alguns outros lá que tem lá, e esses garotos, Andrei Santos, Marlon Gomes, Gabriel Peck, Figueiredo, que para mim, Gabriel e Peck é uma composição de elenco. Pode ser um bom reserva. Não é jogador para a gente contar com eles para ganhar títulos em 2023. Olha o que eu estou te falando. Nós não podemos depender de Gabriel Peck e Figueiredo como titular para ganhar título. Nós temos que pensar alto, pode ser um bom reserva, consideração que já estão lá no Vasco há muitos anos. Isso eu acho. Agora, para a gente contar como esses garotos como titular, não pode ser titular do Vasco. Então, tá aí, ó, as oportunidades que nós estamos vendo aí, aparecendo alguns jogadores, como eu falei, né? E a gente está ficando para trás. Tem time que já está se movimentando, que ainda nem acabou o campeonato da primeira divisão, já está se movimentando para trazer jogadores desses clubes aí, jogadores que estão terminando o contrato, que o clube não vai continuar. O São Paulo tem 3, eu não vou citar nem o nome dos 3, mas eu vou falar aqui. O Reinaldo é um bom jogador, o Luciano é um bom jogador, o Patrick é um bom jogador. Então, a gente não pode ficar para trás, ficar pensando em trazer jogador da Europa, tem que fazer o papel de casa. Esses jogadores são jogadores bons que podem vir para o Vasco e somar. E o Vasco precisa de fazer um grande time. Porque foi o que eu falei. Entrar no Carioca tem que entrar para ganhar. A gente não pode ficar disputando campeonato pensando em ficar em terceiro, quarto, quinto lugar, não. Nós temos que entrar para ganhar, formar um time. Nós temos tempo para isso, para fazer a pré-temporada. E se não der para trazer esse monte de jogador que eu estou falando, né, que tem que trazer aí uns 15, 16 jogadores, ou até mais. Mas pelo menos fazer uma base, trazer uns 4 ou 5 jogadores de nome, chegar e vestir a camisa do Vasco para fazer pelo menos uma base para nós disputarmos o Carioca e partir para o Brasileiro e Copa do Brasil. É isso que eu penso. Então, eu não acredito, né? Eles estão falando aí que vão fazer isso, vão fazer aquilo. O senhor lá do Vasco, Luiz Melo, deu uma entrevista aí, falou, mas não falou nada. E nós estamos na expectativa de vir um técnico aí essa semana. Hoje é quinta e amanhã é sexta. Porque o tempo está passando. E tudo começa por um bom técnico. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas pelo menos a gente conta com trazer um bom técnico. Então, gente, vamos esperar aí, ver o que esses caras vão arrumar, né? Porque tem que mandar esses caras tudo embora que estão indo no Vasco. Aqueles que têm um contrato automático. O goleiro, um bom reserva, Thiago Rodrigues. O Anderson Conceição, para reserva, a gente talvez ainda dá, porque tem que ficar lá, né? Um contrato automático, dá para ficar. Vou ficar com o Anderson Conceição para um bom reserva. O Yuri Lara, também um bom reserva.
entendeu? Agora o resto pode mandar tudo embora. Não tem condição de ficar com esses jogadores. Tem jogadores lá que tem contrato até junho do ano que vem. Matheus Ribeiro, aquele lateral direito que veio do Avaí, manda esses caras, empresta esses caras, faz qualquer coisa. É difícil. Eu acho que até o Ibis não está querendo o Edmar. Até o Ibis não está querendo o Edmar. A verdade é essa. Então, gente, vamos torcer aí para esses caras que estão dentro do Vasco aí agora, né? Eu fui contra, volto a repetir, não acredito. E se eles fizerem alguma coisa pelo Vasco, de bom, eu vou vir aqui pedir desculpa e bater palma. Mas enquanto não fizer, eu não estou acreditando. Tá aí, ó. Uma semana praticamente, que já acabou, vai fazer uma semana que acabou o campeonato, e até agora os caras não movimentaram nada. Fizeram o quê? Mandaram o Jorginho embora. Teve um julgamento aí que, como eu falei, eu já sabia que nós íamos ganhar esses pontos. Não tinha como a gente perder, legalmente não tinha como nós perdermos o ponto. Estava tudo armado, a televisão armou para jogar e tudo, e pediu o Vasco para deixar mais uma semana para depois. Tudo isso é minha opinião, não estou falando que foi verdade. Mas estamos juntos aí. Saudações vascaína, um bom dia para todos e dias melhores espero que venham, porque nós precisamos de um time para disputar o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil e ganharmos, porque aquele Lava Jato lá falou que ano que vem nós íamos ganhar tudo, com um grande time. Um abraço a todos, saudações vascaína, um bom dia.